para vocês, né, que estão aqui, tá a Michele, o Eliakim, tá o menino aqui da sala nova, lá do Senac, tem um ex-aluno participando aqui também, beleza? E mais dois que falaram que ia entrar, né? Mas vamos lá para não, né, para não atrapalhar a rotina de vocês. E aqui, ó, já comecei até a gravar já, show de bola. Boa noite, então agora oficial, né? A Nádia, que está conosco aí hoje, para a gente bater um papinho, né? Falar de algo tão importante, né? O pessoal já vê ela aí com o jaleco branco, com certeza que estão até com medo aí. Nossa, será que vai ter injeção, alguma coisa? Não tem jeito, né? Injeção remoto ainda não tem como aplicar. Eu acho que não tem como. Talvez a Nádia já conheça alguma coisa aí, mas, né, então, se como não vai fazer hoje, então o jaleco branco não vai deixar medo para ninguém, né? Pelo contrário, nós vamos conversar aqui um pouquinho, ouvir a Nádia aí, as experiências, os procedimentos, né, que devem ser realizados, mas dentro de um contexto para a gente dar seguimento que nós estamos conversando, né? Hoje já é praticamente praticamente não, é o quinto encontro que nós estamos conversando. Cada semana, né, um profissional vem, conversa com a gente, traz aí, compartilha um conhecimento e depois a galera utiliza, né? Utiliza aí ser para quem já está trabalhando, para quem está estudando, de repente, né, uma luz que brilha aí nas orientações que são dadas, e isso é o mais importante. Tá? Eu vou começar aqui, ô Nádia, até mesmo antes de você se apresentar, vou colocar uma imagem para chamar, né, a nossa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a nossa atenção sobre a questão do risco. Só que eu não vou conseguir colocar aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês uma situação muito interessante que aconteceu no último, no último sábado. Mas eu acho que ele não vou conseguir colocar aqui agora. Está travando, porque é o seguinte, eu não estou em Pouso Alegre, eu estou aqui no próximo a Monte Verde, próximo não, longe, né? Uns 30 km. Então a internet é um pouquinho complicado, mas vamos ver se vai carregar. Que eu achei bacana colocar essa imagem, gente, mas acho que não vai dar certo. Eu comento aqui, a partir que a Nádia for falando, eu vou tentando abrir aqui. Mas a imagem que eu ia colocar nada mais é de um copo, né? De um copo de uma festa de casamento. Eu fui no sábado, né? Na verdade, uma taça de vidro que o meu menino de 4 anos, ele mordeu a taça e quebrou a parte da taça. Eu tirei o pedaço da boca dele de vidro. Só não sei como que não veio rasgando tudo, né? Foi Deus mesmo que protegeu ali. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Muitas vezes nós não prestamos atenção no risco, né? O risco que existe em tal local. Por exemplo, o copo, eu não poderia permitir que ele tomasse, um menino de 4 anos, usando uma taça. Mas a gente acaba que não, né? Aquilo não sendo comum para nós, e a gente vai ver, acontece um desastre, acontece um acidente, é algo muito complicado isso. E a NR1, ela justamente ela trabalha com essa finalidade. A NR1 fala sobre PGR. Daí nós temos lá no item 1.5.6, né, só para dar um contexto aqui, que a organização ela deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência. Então, foi o que nós conversamos na semana passada, a importância de avaliar, né, o risco, de classificar o risco, e a partir dessa situação, criarmos aí procedimentos, né, em resposta a cenários que possam acontecer. E no item seguinte, daí ele já é direto, falando sobre primeiros socorros. Os procedimentos de respostas aos cenários de emergência devem prever os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono,
e medidas necessárias para cenários de emergência de grande magnitude, quando aplicável. Então, gente, de repente, esse trecho passa despercebido da norma, mas a norma ela é muito clara, a NR23 também é muito clara, que a empresa ela tem que criar procedimento. Ah, eu tenho uma exposição lá a um forno, por exemplo, mas qual que é o procedimento que eu tenho de emergência caso esse trabalhador queime? Né? A brigada está pronta para atuação? Ou a brigada, aquele tipo de brigada que fez o treinamento há 2 anos atrás e hoje se perguntar o que é uma prancha de deslocamento, de transporte de vítima, não sabe. Infelizmente, né? É uma situação. Então, eu já fiz essa introdução longa demais aqui. Eu vou, né, já agradecer a Nádia novamente pela disponibilidade. Tenho certeza que vai ajudar muito, né, com o conhecimento. E muito obrigado. Espero que a gente, né, marca, nem começamos, já estou falando de marcar mais vezes, mas é isso mesmo, marcar mais vezes, alguns encontros aí legal para a gente compartilhar e levar esse conhecimento. Tá, Nádia? Muito obrigado, viu? Sei que não é fácil, eu vi que teu menino acho que está perto de você aí, né? Não é fácil, né? E faz parte, deixa eu só aumentar. Isso. Chegou. Aí, ó. Belezinha, né? Okay. Quietinho, ó. Se fosse o meu, eu já estava arrebentando com tudo. Eu que agradeço o convite em participar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. Show de bola. Ó, então, seguinte, vamos aproveitar essa consultoria aqui, né? Esse momento de conhecimento. E já nesse cenário, né, que eu trouxe aqui na introdução, como que você enxerga, né? Você é enfermeira, né? Enfermeira com especialização em segurança do trabalho. E como que você enxerga a importância aí da equipe, né? Preparada em caso de primeiros socorros. Isso, de fato, é importante? Faz diferença numa situação? Olha, faz total diferença. Hoje o que... Só um minutinho, o João tá... Tranquilo. Filho, só um minutinho. Hoje o que faz total diferença é termos, né, os profissionais preparados, capacitados para atuar diante de uma emergência, né? Seja ela qual for, seja uma crise convulsiva, seja um ferimento profundo, né? E hoje a gente sabe que os profissionais, no caso, nas empresas, né, os brigadistas, quanto mais preparado eles estiverem, melhor é a garantia, né? A qualidade da assistência para esse meu trabalhador, esse meu colaborador. Exatamente. Isso aí é muito importante, daí nós, né, entramos naquilo que a gente falou agora há pouco, que são os treinamentos. Qual que é a periodicidade, né, dos treinamentos da equipe da brigada, da equipe da CIPA também, que traz um papel muito importante. E não tem jeito, né? Num cenário de emergência, igual você falou, seja de qual for, lá no refeitório, por exemplo. Nós temos lá um OVARS, né? Um engasgo. Eles olham para quem? O técnico de segurança do trabalho que está ali, ou para o engenheiro de segurança, a CIPA. E ali você vai agir, não é isso? Né? Seja uma ação à medida de forma errada, mas tem que ser feito uma coisa. Esse que é o problema. E se agir errado? Que consequência tem, Nádia? Por exemplo, a gente pegar o engasgo, o que pode acontecer, por exemplo? Então, hoje, né, nesse exemplo que você colocou, né, no refeitório, sim, os colaboradores estarem ali se alimentando, vier a ter um engasgo. A gente sabe que os meninos da brigada, né, eles precisam estar aptos e preparados para atuar diante deste cenário, porque nem sempre vai ter realmente, né, o segurança do trabalho ou um técnico de enfermagem do trabalho, nem sempre vamos ter esses profissionais próximos. E a gente precisa do atendimento rápido e eficaz, porque se o meu colaborador não desengasgar, vai ter uma parada cardiorrespiratória, né? Porque exatamente, tem ali um corpo estranho, um alimento, né, obstruindo a via aérea desse colaborador. Então, quanto mais rápido for esse atendimento, melhor é a sobrevida dele, né? Exatamente, exatamente. Então, isso é muito
é muito importante, tá? Daí, aí no seu ponto de vista, né, até tô dando uma sugestão para a galera, alguns sinais, né, chamariam a atenção dos trabalhadores, por exemplo, olha, aquele ali não está bem. Que sinais que seria interessante, né, verificar, fazer uma checagem, né? Quais sinais que geralmente os trabalhadores eles apresentam que já serve como um alerta para o técnico de segurança do trabalho, para a equipe da enfermagem? Algumas empresas possuem um ambulatório, não é isso? E alguns Sim, sinais, situações, é muito válido a gente ficar atento, né? Você consegue exemplificar isso, se alguma situação, como um alerta, por exemplo? queixas, você fala sintomatologia assim, Isso, sim, cotidianas, dor de cabeça, dores musculares, né? Diante do tipo de atividade laboral lá que ele executa, ele vai trazer para ele, sobrecarga, né? A própria ali, taquicardia, pressão elevada, aqueles sinais já característicos de que tem alguma coisa errada ali, né, para ser investigado. Ó, direcionar sim, esse colaborador ao ambulatório, né, dependendo do caso, ele vai ser referenciado para um ambulatório especializado, né, para tratar o que ele tenha. Dependendo da sintomatologia, ele vai conseguir solucionar ali já direto com o médico do trabalho, depende de tudo quais são os sinais e sintomas que ele está apresentando. sim, exatamente. Pensando na parte prática, porque o cenário ele é muito grande, né? Pode acontecer Sim, diversas coisas, quanto uma coisa mais simples, quanto uma coisa mais agravante. E temos também um outro fator que é a questão de legislação, né? Que, lógico, um acidente de trabalho, por exemplo, o primeiro passo é fazer o atendimento inicial, né? E depois também nós temos a questão da parte documental, né? Que daí nós falamos de CAT, e isso aí, o papel do enfermeiro do trabalho, né? As empresas que possuem, por exemplo, eu sou técnico e de repente a minha empresa tem um ambulatório com a equipe da enfermagem. Isso aí é questão da CAT, né? A emissão da CAT nesse sentido. A equipe da enfermagem, ela também, né, dá esse apoio. Você já teve alguma situação, né, a questão do fluxo, você tem algum ponto para compartilhar conosco referente a essa situação? então, na minha vivência, por exemplo, da área hospitalar, né? Sim, O colaborador sofre lá um acidente com pérfuro cortante, por exemplo. Foi funcionar um paciente, infelizmente ele sofreu ali um acidente, né, com pérfuro. sim, Então ele faz toda a entrada, dá a entrada no SESMIT, passa ali com o médico do trabalho, faz a abertura da CAT, né, para fazer essa investigação. Mas antes disso tem todo um protocolo. Passa no pronto-socorro, faz a triagem, abertura de ficha, né, para solicitar os exames para esse colaborador, para fazer essa investigação com essa fonte, caso essa fonte sim, seja ou não conhecida, né? sim, Se for conhecida, é mais fácil de para ser abordado, né? Esse paciente, né? Que seria a fonte, para dar sim, sequência a esse protocolo, em parceria, claro, com o SESMIT, né? Com o técnico de segurança do trabalho e o médico do trabalho, né? Todos ali em conjunto, para dar sequência ao atendimento a esse meu colaborador. exatamente. Esse E, seria o né, nosso, falando, pode falar. seria esse nosso fluxo O fluxo, certo? de Aí a gente entrando na questão hospitalar, né? Daí nós falamos aí da NR32. E daí você traz uma situação que a própria NR1 está dizendo para nós, mediante ao cenário de emergência, tá? E vamos lá, a questão dos acidentes aí com os enfermeiros, com pérfuro-cortantes, eles acontecem mesmo? Ou é uma vez por ano, uma vez a cada 15 anos? Existe? Existe realmente esse tipo de acidente? Tem esse conhecimento dessas informações? Ou é todo dia? Infelizmente esses acidentes eles acontecem, né?
por N fatores que acontecem no dia a dia, né? Pode vir a evoluir para um acidente ali relacionado ao pérfuro. Às vezes é o próprio descarte, né? O descarpar que tem um acúmulo ali de agulhas, de materiais pérfuro cortantes, né? Nem sempre é o acidente com a fonte em si. Pode ser no próprio descartar do material em si, né? E esse colaborador vira evoluir ali por uma contaminação ou não, né? Um contato. Mas assim, acontece na prática, né? São N fatores que levam a esse fato, né? Exatamente. E volta novamente ao assunto do, do reconhecimento do risco, de fazer, né, de tomar as medidas, né, avaliar o risco e tomar as medidas adequadas para que esses cenários de emergência eles possam, igual seguro de carro, né, não precisar usar procedimentos. Mas se é necessário utilizar, por exemplo, saber o que fazer, né? Você citou aí o fluxo NR32, todo um procedimento. E se não faz um procedimento desse, Nádia? E se um trabalhador, por exemplo, ele não fala, e se ele não vai lá no SESMIT colocar essa situação, quem que sai mais prejudicado nessa história? Trabalhador ou quanto empresa? Ou isso que eu estou falando para você não acontece? Eu acredito que possa passar na cabeça do trabalhador, né? A questão de, de não realizar o tratamento, às vezes por medo. Nossa, como que eu vou levar essa situação? Ah, eu fiz um procedimento, por exemplo, né? Derrubei a caixinha aqui com os resíduos, né? E pronto, tive que um acidente. Nossa, mas como que eu vou falar isso agora? Se eu falar isso, eu vou ser mandado embora. É um pensamento equivocado, não é isso? Porque pode Sim. agravar uma situação, não pode? Então, é um pensamento errado desse colaborador, né? Mas a gente sabe que na vivência pode vir a acontecer, né? E não é inevitável. Sim, Porque o colaborador não quer, às vezes, né, a questão da investigação, como foi esse acidente, estava com EPI ou não. A gente sabe que quando faz essa abertura é um protocolo que ele precisa passar, né, para garantir a qualidade dele, para que ele não se contaminou, né? Isso é importante. Então, assim, o que nós orientamos é que esse colaborador nunca deixe de sinalizar esse enfermeiro ali, né, que está na assistência junto com ele. É importante ele sinalizar, fazer para, né, iniciar o protocolo de atendimento no SESMIT, iniciar a CAT. E a gente sabe que isso é um fluxo, mas é importante para esse colaborador. Senão ele não sinaliza, né? Fica ali na janela imunológica dele um tempo. Aí, algum momento da vida, ele, né, é, descobre alguma patologia em si, aí vai investigar a fonte, às vezes não sabe. Aí, exatamente. sofri um acidente, não comentei com ninguém, não passei no médico do trabalho. Isso tem danos muito sérios para esse colaborador, né? Então, o que nós orientamos é aconteceu, sinalize, e nós vamos passar para o atendimento, que é a Exatamente. conduta Isso é muito correta, né, importante. desses nossos colaboradores. Isso é muito importante. É que nós estamos falando, né, sobre as medidas aqui de resposta à emergência. São diversas. São Nesses diversos. casos, são casos, podemos dizer, comparado a situações expostas, isso aí é um caso mais silencioso, né, que o Sim. trabalhador, de repente, ele esconde. Mas agora que nós falamos, tem outras situações, outros cenários que está escancarado ali, né? Uma queda em altura, por exemplo. Não tem como ele esconder isso. Ele está lá no chão, muitas vezes inconsciente, né? E daí volta aquilo que nós falamos. A importância de ter uma equipe treinada. Porque vamos lá, Nádia, um trabalhador cai de um andaime, vamos aí colocar aí de 8 metros de altura. O que que ele não deve fazer? O que que ele não deve fazer? O que que esse trabalhador não deve fazer para trazer um agravamento para esse trabalhador? Quais seriam aí uma regra de ouro para ele não fazer? Ele não deve se movimentar, né? Cair. Exatamente. A Exatamente. gente Não, você sabe. levanta e anda. Se brincar, usa até esse trecho ainda, ó, levanta e anda. Tem vídeos no YouTube aí, alguns milagres aí, né? Lógico, de uma maneira descontraída, mas uma falha muito grande.
Não, mas isso É é algo isso. assim muito comum, né? Porque diante de um Sim, cenário, eu estou num ramo industrial, numa empresa X, né? Esse colaborador vem a ter uma queda. É comum que os outros colegas tentem levantar, ver como que ele tá, né? Oferecer água, sim, N coisas, né? É muito comum. Isso não é algo, né? Muito diferenciado. É comum. Então, o que nós orientamos? É uma queda, é um trauma, não movimenta esse colaborador. Ele precisa ser removido em uma prancha com uma manobra X, com um profissional X que vai atender ele para não agravar, né? Piorar ele os danos irreparáveis ali devido a uma manipulação incorreta, né? exatamente. Talvez nem pela queda em si, né, podendo ser isso, mas pela movimentação que aconteceu. E vários outros fatores. Sim, Então, né, isso a gente conversando aqui, esse breve tempo, esse pouco tempo, o objetivo é trazer essa atenção também ao profissional da área de segurança, né? Até o Círio eu achei muito bacana, até não sei se foi até o Eliakim está acompanhando, que acompanhou que o técnico é o clínico geral, né, que encaminha ali para os especialistas, mas na verdade ele tem um pouquinho de cada especialista. Ele tem um pouquinho do enfermeiro, ele tem um pouquinho, lógico, conhecendo o limite de atuação dele. Né? O técnico recebe uma orientação para atuar até um nivelamento ali. Até devido a nível de conhecimento, a nível de recurso, né? O técnico ele tem que trabalhar nisso aí. Mas o que é bacana? Procurar cada vez mais conhecimento sobre isso, aperfeiçoar neste cenário, porque é algo que pode acontecer, né? Pode, no primeiro dia lá, Nádia, a pessoa entra, é contratada e aciona lá o Césio, já caiu aqui um homem aqui na manutenção, por exemplo, aí chega lá, o homem tá com uma parada, e aí? Vai correr? Não tem jeito, primeiro dia de trabalho, e aí? O que vai fazer? Né? Então, é muito importante que também os conhecimentos, né, de primeiros socorros aí para profissionais da área de segurança do trabalho, eles possam ter, né, criar procedimentos, definir isso dentro da empresa, organizar. E as empresas têm o famoso PAI, né? Não sei se você já até chegou a trabalhar, a citar isso aí, Nádia, mas é o plano de atendimento emergencial, né? As empresas elas precisam, né, agora conversando com o PGR, fazer este levantamento a partir dos riscos, né, que a empresa ela possui, de realmente ela ter essas ações aí de uma maneira padronizada. Porque se não padroniza, esse é o objetivo do procedimento, né? Se não sim. padroniza, cada um faz de uma forma, cada um quer dar um leite, não é isso? Um quer dar leite para tomar, o outro quer dar pôr sal embaixo da língua, o outro quer dar a colher, né, de açúcar. Não é isso? Cada um tem uma situação. E o foco nosso é padronizar. É isso mesmo? Sim, perfeito. Beleza? Ó, gente, é muito rápido aqui. É mais para dar esse start, né? E ligar isso na nossa cabeça, essa preocupação, e procurar cada vez mais se informar quanto a essa situação. Tá? Ô, Nádia, eu te agradeço muito, viu? Você, né, participar aqui, conversar um pouquinho com a gente, trazer essa visão, né, do profissional intra-hospitalar, né? Um profissional que tem o conhecimento, já a vivência, trabalha hoje aí na formação da galera também, sabe o quanto que é importante, né? Quanto que é importante compartilhar isso para que possamos salvar vidas aí fora e que você tirou esse tempinho. Sei que poderia estar com seu menino brincando aí, descansando, mas você for disponível, né, está aqui e muito, né, de muita validade para nós, tá? Então agradeço, né, imensamente aí pela sua atenção e o próximo convite aí, se Deus quiser. Certo? Beleza? Eu que Ô, agradeço. gente, então, ó, é isso, tá? Eu vou finalizando aqui. A nossa promessa é essa, é no máximo aí uns 25 minutinhos, tá? Acompanhei aqui. é, Nós tínhamos em média aqui 5, 7.
né? É isso aí. A ideia é essa, né? Quem estiver disponível, acessa o link. Agora a gente pega, coloca o link, né, no grupo. Já vou colocar no YouTube, coloco o link no grupo e a galera, né, consultando aí e aprendendo, né? E aprendendo aí, fomentando aí o conhecimento. Tá bom, gente? Ó, um forte abraço para vocês. Até semana que vem. Semana que vem, acredito que nós vamos falar sobre a gestão em espaço confinado, que também é um problema, Nádia, um problema de oxigênio, um problema de químicos do trabalhador lá dentro, só por Deus. Então tem um profissional aí que vai conversar um pouquinho, trocar umas figurinhas com a gente. Ok? Então, obrigado novamente, gente. Boa noite, até semana que vem, viu? Valeu! Tchau, tchau. Com Deus. Tchau!